a Ti, Senhor Deus, possa ir de encontro à Tua vontade, o Teu querer, que os Seus lábios possam se mover segundo o Espírito Santo que habita dentro dele, Senhor, para aquilo que sairá dos Seus lábios possa alcançar os nossos corações e permanecermos na Tua presença, permanecermos no caminho, Senhor. Usa o Teu servo, ó Pai, como uma flecha, Pai, como algo tremendo nesta noite nas nossas vidas, e corrija aquilo que está de errado dentro de nós, para que possamos permanecer no caminho, Pai. Abençoa o Teu filho, livra ele de toda a cilada de Satanás, guarda a sua vida, o seu lar, o seu casamento, de toda a retaliação, Pai, porque todas as vezes que nós colocamos na brecha para fazer a Tua vontade, Satanás se levanta, Pai, mas ele se levanta, Pai, para cair, porque a autoridade está em nós, para esmagar a cabeça da serpente. Abençoa o Teu filho e usa ele nesta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz para os irmãos. Podem se assentar por um momento. Que a paz de Deus esteja em vossos corações. Isso é muito importante. Você vê no meu coração agora há pouco. O mundo procura a paz. Mas Jesus falou que eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo é diferente da paz do mundo, porque o mundo tem paz para dar. Não engane-se se você acha que o mundo não tem paz para dar. Tem. O próprio Cristo falou, não vou lá dou como o mundo a dá, que a paz de Cristo é uma paz que excede a todo entendimento. E que essa paz possa ser derramada no seu coração, na sua casa, porque se assim estiver, meu irmão, você viverá completamente diferente. A paz de Cristo, ela faz toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abra comigo aí em 1 João, primeira carta do apóstolo João. É importante você estar em paz, porque a semente da justiça é semeada em tempos de paz. Porque, não sei se vocês já perceberam, o semeador, quando sai a semear, aquele que talvez alguns daqui vieram do interior de determinados estados, sabe muito bem do que eu vou falar. Não tem como você semear em meio à tempestade. Não precisa nem você ter sido da roça ou ter vindo da roça. Já conclui-se que não tem como semear na tempestade. Qual é o semeador que sai a semear no dia que está chovendo, no dia que está em grande tempestade? Isso é incabível, né? Porque não é um momento propício para isso. Daí você entende que Satanás, o objetivo dele é trazer tempestade nas nossas vidas. Sabe para quê? Para que essa semente aqui não seja semeada no teu coração. Por isso, o Senhor, Ele apazigua toda a tempestade para que você receba a semente e ela cresça e gere frutos a 100 por 1. Porque a vontade de Deus é que você dê frutos para que o Pai tire, para que você dê mais frutos, e isso sem parar, meu irmão. Então, se houver tempestade no teu coração agora, em nome de Jesus, que venha aquietar o teu coração para que essa palavra repouse no teu coração. Com isso, até quero orar por ti agora, em nome de Jesus. Senhor amado, Tu és o Deus que traz paz, Senhor. Tu és o Deus que tem paz para dar, Senhor. Tu és a paz. O Cristo é o Rei da paz, o Príncipe da paz, o Sar Shalom, o Príncipe da paz, Senhor. Aquele que tem Shalom para nos dar, Senhor. Por isso, nesta hora eu te peço em nome dEle, no nome de Cristo, no nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Não é no meu nome, não é no nome do pastor, não é no nome do presidente dessa nação, é no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Que haja paz no coração de cada um aqui, no lar de cada um, Senhor. Que essa paz, que é uma paz que excede a todo entendimento, não importa, Senhor, se está endividado, não importa se a saúde não vai bem, não importa, Senhor, a condição que o homem esteja, ela excede a todo entendimento, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que essa paz venha repousar no coração de cada um nesse momento, Senhor, e que se lhe houver pecado, seja ele perdoado agora, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus pronto a perdoar os pecados e lançar no mar do esquecimento e fazer desse uma nova criatura para a glória do Seu nome. Por isso, Senhor, perdoa-nos por amor do Teu santo nome e visita-nos aqui para a glória
glória e honra do teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, João, capítulo 4, versículo 7. Que haja paz no teu coração, em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Que Satanás, aquele que vem para perturbar, ele seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. E que todo impedimento para que a não compreensão dessa palavra caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda reunião das trevas, que todo o conselho das trevas que foi formado para tirar a tua atenção, para desviar a tua atenção nesse momento, caia por terra agora. Que toda inquietação caia por terra, em nome de Jesus. Amados, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, pode se assentar, porque eu sei que é uma reverência dos irmãos nossa em relação a essa palavra, né? Mas eu quero ler com muito vagar os irmãos, então, para que vocês não venham ficar cansados, vamos ler com vagar, porque eu vou voltar. E olha só o que diz, vou ler novamente. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Você já sabe aqui que o amor, ele é de Deus, ele não é do homem. Ele não partiu do homem. O amor tampouco surgiu no império das trevas, surgiu em nenhum outro meio a não ser de Deus. O amor, ele vai afirmar uma coisa para nós, que o amor, ele é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, vou falar uma coisa. Quando me foi me feito o convite para trazer a palavra essa semana, a gente fica assim, que palavra que eu vou falar? Porque eu não posso falar daquilo que eu já sei, daquilo que eu estou acostumado a falar, a dizer, coisas que estão mais confortáveis a mim. E eu falei, Senhor, até agora não veio nenhuma palavra, e foi né, por conta das coisas que aconteceu agora no finalzinho, né, da semana, foi muito em cima. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu estava conversando com a minha esposa falou assim, fala do amor. Aí aquilo soou no meu coração mais forte, né? Inclusive, alguns meses atrás eu estava meditando nisso e eu tinha esquecido. E ela falou, fala do amor. Eu falei, mas por causa de que você está falando isso? Olha lá, fala do amor. Eu falei, então eu vou falar do amor. Irmãos, a gente vive tempos difíceis. A gente vive tempos onde filho está matando pai, pai matando filho, mãe matando filha, filho matando mãe. A gente está vivendo tempos onde o amor está se esfriando. E isso é necessário que aconteça. Na verdade, Cristo, há mais de 2000 anos atrás, já tinha avisado isso. Que quando chegasse o período, ou perto do período da chamada grande tribulação, dos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então você tem mais uma informação que o amor, ele pode se esfriar, até a ponto de não mais existir. Se o amor pode aumentar, ele também pode se esfriar. E a gente vive dias assim, meu irmão. Então você já sabe que a gente está num período chamado de princípio de dores, que é onde o amor de muitos se esfriaria por conta do aumento do pecado, da iniquidade do homem. E a gente vê com isso pessoas não tendo afeto nenhum pelo seu semelhante, pelo seu próximo. O próprio pai dando cabo da vida do seu filho, o filho matando um pai e vice-versa. A gente vê coisas, se você ligar a televisão, é só tragédia, mais tragédia. E você vai perceber que a maioria dessas é no meio familiar, é entre parentes, meu irmão. É entre amigos que nasceram, cresceram juntos. E com isso você conclui que o amor de fato está se acabando ou está se esfriando. E a gente vive dias assim, a ponto de que muitos até nem acreditam no amor. Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, ou para o seu conhecido, seu parente, seu amigo. Se de fato existe o amor, o que na verdade é amor? Eu te faço essa pergunta. Meu irmão, o que é amor? Alguém tem alguma definição
do que é ou do que significa essa palavra no português chamada amor? Se alguém tiver, pode falar isso sem problema nenhum. É algo participativo, né? Algo que a gente está num culto ao nosso Deus, um culto que a gente celebra o nosso Deus, por mais que seja uma pregação aqui, mas se tiver algum ousado aí, tiver uma definição de amor, pode falar, porque é importante. Porque o homem busca saber o que é o amor. O homem busca duas coisas que a sociedade em si procura, né? A paz e o amor, não é isso? A sociedade busca isso, meu. Há até uma organização chamada ONU que busca a paz. E essa paz, ela sabe que está ligada ao amor entre as nações, o ser humano em si. Mas essas coisas, elas estão ligadas intimamente a Deus, meu irmão. O próprio Deus é um Deus de paz. Existe uma paz que o mundo vem para ou tenta dar, mas essa é uma falsa paz. Ela traz uma certa condição para você, mas ela não é a paz verdadeira, porque a paz verdadeira está ligada a Cristo. O amor também. Irmãos, o que é de fato o amor? O que é isso? É necessário entender que o amor existe. Não caia nessa besteira que esses filósofos têm falado aí, esses considerados mestres da academia. Muitos deles dizem que o amor é uma questão de comportamento, só comportamental. Amor não é nada mais que respeito entre os seres humanos. Não é isso, meu irmão. Amor é algo... Eu já ouvi uma afirmação, inclusive até dentro da igreja, isso para tristeza, né? Eu não lembro, não vale nem a pena lembrar. Um homem certa vez falou que o amor é algo que, na verdade, não é um sentimento. O amor é algo de comportamento, não tem a ver com sentimento. Meu irmão, não entre nessa. O amor existe, o verdadeiro amor existe. Existe amor entre marido e mulher, existe amor entre mãe e filho, filho e pais. Existe o amor de Deus para com o homem. Existe, meu irmão. Não entra nessa, porque o mundo tenta investir para que a gente não acredite de fato no que é amor, achando que o amor é só uma questão de comportamento. Se você respeita, amor é sentimento. Na verdade, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. Eu sei que não vai dar tempo, falar sobre o amor aqui em pouco tempo é uma coisa, ou concluir um assunto sobre o amor é uma coisa impossível, mas vou tentar resumir aqui. Mas o apóstolo Paulo vai falar que existe a fé, a esperança e o amor. O maior desses três é o amor. E ele vai falar dos dons ali, ele vai explicar na carta aos Coríntios, ele vai explicar dos dons, da diversidade de dons, mas ele vai falar agora, ademais, eu vou mostrar algo mais excelente, que é o amor. O amor é o sentimento, é um dom que é o maior de todos, e que na verdade aquele que se diz ser de Deus precisa ter. Meu irmão, é uma coisa, se você fala que é de Deus, o amor de Deus tem que estar em você. Você tem que amar. Não, é chover no molhado se você fala que ama a Deus, mas não odeia seu irmão. Você, na verdade, não ama. E não sou eu que estou dizendo isso. A gente vai ler aqui. E olha só, vamos lá comigo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que diz conhecer a Deus, ele logo ama. Aquele que ama, conhece a Deus. Eu te faço uma pergunta, você conhece a Deus? Meu irmão, faça essa pergunta novamente, você conhece a Deus? Porque se você conhece a Deus, você o ama. Se você o ama, logo você o conhece. Tem pessoas que não conhecem o Deus que serve, meu irmão. Na verdade, uma boa parte da igreja desse século não conhece o Deus que diz servir. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu irmão, o versículo 8 do capítulo 4 de 1 João, para mim, é a maior revelação de todos os tempos.
O Apocalipse, que é o livro das revelações, né? Foi recebida lá, foi dada a João lá na ilha de Patmos. O Apocalipse, Gênesis, Daniel, que também é um livro que fala das coisas vindouras, né? Dos últimos dias. Nada, para mim, isso aqui é uma coisa que eu acho, meu irmão. Para mim, não tem maior revelação na Bíblia do que essa daqui. Vou ler de novo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Principalmente a última parte desse versículo, que para mim é a maior revelação. Porque Deus é amor. Em toda a Bíblia você não encontra essa afirmação, que Deus é amor. A palavra aqui não está falando que Deus tem amor. A palavra aqui não está falando que Ele pode te dar amor. A palavra está falando que Ele é amor. É diferente. Ter é diferente de ser. Ser é diferente de ter. Deus, Ele é amor. Você quer saber quem é Deus? Deus é amor. Ficou vago isso, não ficou? Mas isso daqui para mim é a maior revelação de todos os tempos da Bíblia. A Bíblia levou-se muitos anos, muitos séculos para ser compilada. E aqui, no finalzinho da Bíblia, está escrito assim, que Deus é amor. Jesus nunca falou que Deus é amor. Os profetas nunca falaram que Deus é amor. A lei de Deus nunca falou que Deus é amor. Mas aqui no finalzinho está dizendo que Deus é amor. Essa é a maior, para mim, é a maior informação que nós temos de Deus. Porque isso muda muita coisa, meu. O nosso Deus, Ele não tem amor para dar. Ele é o próprio amor, meu. Porque uma coisa é você ter para dar. Eu tenho essa água aqui. Ela já está quase acabando, embora que o irmão trouxe um pouco mais para mim, agradeço. Mas ela está quase acabando. Eu tenho água um pouco para dar ainda, mas vai chegar um momento que se eu der a um a outro, a não ser que Deus multiplique, né, como fez a multiplicação lá, vai acabar. Quando você tem uma coisa, ela pode se acabar, porque isso é o natural, meu irmão. Mas quando você isso dá uma definição de que isso não tem fim. Deus, Ele é amor. Ele ama e não para isso, meu irmão, não para. Isso não se acaba, é interminável, porque Deus é amor. Nenhum profeta revelou isso para nós, a não ser João, aquele que era o discípulo mais amado de Cristo, é o discípulo que ele amava, né? Ele traz essa revelação para nós de que Deus é amor. Olha só, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Em que? Em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Aqui você tem uma revelação da parte de Deus, uma outra revelação da parte de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, que por meio dele, para que por meio dele vivamos. Meu irmão, não tem como compreender esse texto aqui se você não passear comigo na Bíblia e vir aqui em Gênesis no capítulo 22. Faça como o irmão falou, meu irmão. A palavra fala para você preservar os bons costumes, as boas tradições. Preserve isso daqui, uma boa tradição, um bom costume de ter a Bíblia do seu lado. Ainda que você tenha um aplicativo da Bíblia no seu celular, no tablet, não importa, mas tenha uma Bíblia com você, manuseie bem ela. Isso daqui não foi dado à toa. Isso daqui não é algo ultrapassado como muitos acham que é. Não é. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1, é um texto que, irmãos, a palavra fala que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. É mais sábio do que a sabedoria dos homens, do que a ciência dos homens. A loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria dos homens. Então você vê que Deus, como eu posso dizer, se a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, então você diz, a palavra está dizendo que Deus tem loucuras. Meu irmão, esse texto aqui no capítulo 22 de Gênesis, para mim, é algo difícil demais de entender.
Qual é o motivo? Qual é o motivo para esse pedido de Deus aqui no capítulo 22 de Gênesis? Meu irmão, é algo difícil demais. E até alguns ateus se apoiam nisso daqui. Que Deus é esse que pede o filho de um homem que ele escolheu? Que Deus é esse? Mas você vai entender. Esse Deus é Deus de amor. É o Deus que é amor. Abra comigo aí, Gênesis capítulo 22, vai assim dizer. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, ou o teu unigênito filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-lhe ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Meu irmão, isso daqui é uma loucura. Para aqueles que têm filho aí, isso daqui é algo muito difícil. Se coloca no lugar de Abraão, meu irmão. Você que tem filho. Não só você que tem filho, você que é filho. Você que tem um pai, uma mãe. Mas principalmente você que já gerou um filho, principalmente para as mães, para os pais também. Meu irmão, imagina se Deus aparece a você e fala: agora me dá o teu único filho, aquele a quem tu amas. O que você faria, meu irmão? Eu já falo uma coisa para vocês com toda sinceridade. Se Deus me pede algo assim, certamente, meu irmão, eu falaria que não. Estou sendo sincero para com os irmãos. Se Deus fala para mim: me dá sua filha, a primogênita, ou a caçula, eu falaria: Senhor, dura coisa você está me pedindo. No mínimo eu ia questionar, mas qual é a finalidade disso, Senhor? Para que tu está me pedindo isso? Você não questionaria Deus? Pensa bem, você que tem filho. Meu irmão, é difícil demais isso daqui. Só que parece que não vai piorar. Você acha que não dá para piorar? Dá para piorar, piora um pouco mais. Porque ele vai falar assim: Abraão, me dá o teu único, era o único filho de Abraão. Quero lembrar a vocês que Abraão teve um filho na idade de 99 anos, com uma mulher chamada Sara, sua esposa, que tinha 90 anos. Meu irmão, antes, naquele período ali, Sara era estéril, Abraão também não tinha tido mais relação sexual, porque a palavra fala que Deus não se importou para o amortecimento do ventre de Sara e nem para a condição de Abraão. Aqui nas cartas, aqui à frente, fala disso. Meu irmão, foi um milagre da parte de Deus dar a Abraão um filho na sua velhice. Imagina Sara, velhinha, amamentando. Porque foi assim que aconteceu, meu irmão. Imagina isso. Imagina Sara, velhinha de idade, 90 anos, meu irmão. O Senhor mudou toda a estrutura de Sara para carregar um filho durante 9 meses, meu, e dar à luz a um filho na hora do parto ali, e amamentar, porque ela amamentou, meu irmão, foi um milagre da parte de Deus. Aí o Senhor vai, depois que ele cresceu, quase adolescente, na idade aproximadamente de uns 12 anos, o Senhor fala: agora, Abraão, dá-me o teu único filho. Só que se você acha que não dá para piorar, não sei se você leu aqui, se prestou atenção, versículo 3 vai assim dizer, no finalzinho, não, versículo 2, no finalzinho: e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei te mostrar. Meu irmão, você sabe o que é oferecer em holocausto a Deus? Oferta em holocausto a Deus, em hebraico, chamado de sacrifício de corbã. Você pega o animal, degola o seu pescoço, o sangue é derramado no chão, você pega as partes, bota em cima de um altar, com a lenha embaixo, põe fogo, e aquela oferta é uma oferta chamada de elevação. Ela sobe em cheiro suave às narinas de Deus. Era assim, era isso que Abraão ia fazer. Não é só dá-me o teu filho, como Ana deu a Samuel, ao sumo sacerdote, porque foi o filho que ela orou a Deus, falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu consagrarei a ti. Ela, quando acabou de desmamar a criança, ela leva o menino Samuel para o sumo sacerdote para ser cuidado por ele. E ali ele foi um servo de Deus que cuidou das coisas de Deus.
Mas aqui é mais difícil, e isso já era muito difícil. Imagina você pegar o seu filho, vou dar na congregação presbiteriana Shekinah de Mal para que os irmãos cuidem dele lá, para que ele viva só para Deus. Isso em si já é difícil. Agora, você pegar o seu filho, pôr ele numa pedra, pegar um cutelo amolado, sentar no pescoço do seu filho e após isso colocá-lo num holocausto e queimá-lo, meu irmão, você pensa comigo, isso é ou não é uma loucura da parte de Deus? Isso é, meu irmão. Isso para a mente humana é difícil de tentar digerir isso, de entender esse negócio. Para que Deus, qual o objetivo de Deus? Isso daqui, meu irmão, para alguns não é nem uma aprovação isso daqui. Olha que provação é essa que Deus faz para Abraão. Mas o que eu quero dizer com isso, por causa de que eu estou lendo isso? Porque não tem como você entender aquele versículo que a gente parou lá em João, a gente já vai voltar, sem entender isso aqui. Porque nisto se manifestou o amor de Deus para com o mundo, que Deus enviou, deu o seu único filho em resgate de nós. Aí você lê aquele texto lá de João, rasamente você, isso, o amor de Deus se manifestou nisso, mas aí você tem Gênesis, por isso que a Bíblia ela anda junto, os livros da Bíblia. Como que você entende que o amor de Deus se manifestou? É no momento que ele enviou o seu filho ao mundo. Aí você tem esse texto de Gênesis aqui, onde você vai ver algo muito parecido. Olha só. Ao terceiro dia, versículo 4, acompanhem comigo. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos. Calma, deixa eu ver. Não, perdão, pulei um versículo. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Meu irmão, olha só que homem. O Senhor pede uma coisa a ele impossível de fazer. É difícil de fazer um negócio desse. Ele nem questionou a Deus. Está escrito aqui que ele nem questionou a Deus. Agora me dá o teu único filho em holocausto para mim, no lugar que eu vou te mostrar, entre os montes que eu vou te mostrar lá. Me dá esse filho em holocausto. Meu irmão, ele acorda de madrugada, chama 2 servos, prepara o jumento, aborda o jumento, pega o menino. E tem um detalhe aqui, ele nem falou para Sara, ele não falou para sua mulher, para sua mãe, para a mãe da criança. Eu faço uma pergunta, e se ele fala para Sara, o que ia acontecer? Meu irmão, ia haver uma guerra naquela casa. Ia haver ela não ia deixar, ela ia brigar. Esperei 90 anos para ter um filho, agora o Deus que me prometeu um filho me pede ele para morrer? Ele nem falou, meu irmão. Ele recebeu a ordem de Deus, pegou a criança de manhã cedo, saiu de vala. Eu acredito que ele saiu de sapatinho de algodão, nem falou nada, meu irmão. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Olha só, meu irmão. Olha o que ele está falando. Abraão não é um homem mentiroso. Abraão é chamado pai da justiça, herdeiro da justiça. Ele vai falar: olha, ficai vocês aqui, a gente vai no monte lá, depois de nós adorarmos a Deus, porque sacrifício é adoração, e depois de nós adorarmos a Deus, nós voltaremos. Olha a confiança que esse homem tinha no seu coração. Ele sabia, meu irmão. E lá, aqui, eu não me lembro qual a carta que é, não sei se é o apóstolo Pedro que escreve, que Abraão foi o primeiro homem a crer na ressurreição dos mortos, meu irmão. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era poderoso para que até dos mortos ressuscitasse o seu filho, meu irmão. Ele não tinha dúvida nenhuma no Deus que ele servia. Ainda que Deus pedisse a ele uma coisa impossível de acontecer, ele creu na ressurreição do seu filho. Não importa se meu filho vai ser morto, queimado em holocausto, eu creio que eu vou descer junto com ele. Depois eu mostro para vocês, eu prometo que eu vou achar esse texto e mostro para vocês, porque ele é um dos primeiros homens a crer na ressurreição dos mortos, meu irmão. É uma prefiguração das nossas vidas hoje, do arrebatamento, porque o arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Olha só,
Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Meu irmão, você pode imaginar comigo que minutos difíceis para a vida de Abraão. Talvez foi os segundos, minutos mais difíceis para a vida de Abraão. Organizar o altar, preparar a lenha, pegar o seu filho, pôr e amarrá-lo de pés e mãos para sacrificar. Você imagina que momento difícil para Abraão. O que não se passava dentro do coração de Abraão? Pensa comigo. Agora, no versículo 10, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que me não negaste o teu filho, o teu único filho. Meu irmão, que coisa fantástica. Volta comigo aqui, ó, em João. Meu irmão, que coisa maravilhosa da parte de Deus é essa? Eu não faria, eu questionaria, meu irmão, certo? Na condição que eu estou hoje, eu olho para a vida de Abraão, realmente, meu irmão, não é à toa que ele é chamado pai de todos aqueles que creem. Porque, meu irmão, uma pessoa nem questionar um pedido muito difícil da parte de Deus. Agora, a gente volta à pergunta. Não é o meu objetivo explicar esse capítulo 22, que tem coisas fantásticas ali. Meu irmão, tem tanta revelação da parte de Deus no capítulo 22 de Gênesis. Abraão é a prefiguração do pai, Isaque é a prefiguração do filho. Eles vão caminhando juntos para o holocausto. Tem o fogo ali, o cutelo, que é o Espírito de Deus. Tem os servos, que são os anjos. Você vai ver isso tudo na crucificação. É fantástico aquele negócio ali. Até o local, mano. Esse local hoje que a gente vê, essa briga que a gente vê hoje no Oriente Médio, lá em Jerusalém, especificamente em Jerusalém, ali no Monte do Templo. Ali, não sei se vocês já viram na foto da cidade de Jerusalém, tem uma cúpula dourada, que é uma mesquita, né? É meio que uma mesquita, né? A mesquita fica ao lado, uma cúpula dourada, onde a briga de centenas de anos entre judeus e árabes, meu irmão, exatamente naquele local. Depois você dá um Google aí e vê, exatamente naquele local, onde tem uma pedra, onde tem um templo chamado Domo da Rocha. Tem uma rocha ali. Foi naquele monte ali que Abraão levou o seu filho para sacrificar. Levou Isaque para sacrificar. Aquele local ali foi o local estabelecido por Deus. O único lugar que Deus falou que iria habitar de presença e colocaria o nome dele foi onde Salomão edifica uma casa para o Senhor. No único lugar que Deus falou: olha, Salomão, eu não habito em templos feitos por mão de homem, mas eu vou colocar o meu nome nesse local aí. Deus não habita em templos, Deus habita aqui. O único local na face da terra que Deus abriu, vamos dizer assim, uma exceção, foi aquele chamado ali, Monte do Templo, que é o Monte Moriá. Tem coisas fantásticas no capítulo 22 de Gênesis, mas não é essa o objetivo. Eu já vou terminar. Agora que a gente está no horário, olha só, irmãos, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Irmãos, como eu falei, não tem como conhecer, não tem como entender esse versículo 9 se você não entender o pedido que Deus faz a Abraão. Por causa de que Deus pede a Abraão, seu filho? Por causa de quê? Meu irmão,
duas pessoas, talvez a palavra pessoa não seja a palavra correta, mas duas pessoas tiveram esse sentimento de dar o seu filho por amor. Abraão e o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio Criador dos céus e da terra. Não existe mais ninguém nos mundos que teve esse mesmo sentimento de entregar o seu filho por outros, por amor. Porque foi por amor que Abraão entregou o seu filho a Deus. E foi por amor que Deus entregou o seu próprio filho a nós. Meu irmão, olha só, por causa de que existe Gênesis capítulo 22? Gênesis capítulo 22 é a tentativa de Deus de mostrar a você, a mim, a você, o quão grande é o amor dele para conosco, meu irmão. É simplesmente isso. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tal, não tem uma palavra, uma expressão, nem no inglês, no português, no hebraico, seja lá qual a língua que for, para explicar que tamanho é esse do amor de Deus para com o mundo, meu irmão. A única maneira que Deus tenta, é uma tentativa de Deus para mostrar para mim e para você que o amor dele é imenso para conosco, foi fazer um pedido daquele Abraão. Aquele momento de Abraão com Isaac retrata o momento que Deus passou com seu filho. Não pensa você que Deus não passou isso, Deus passou mesmo. Tem pessoas que falam, é porque a gente precisa conhecer a Deus, meu irmão. Quando a gente imagina Deus, isso às vezes quando eu estou no Brasil, quando eu dava alguns estudos, no momento que eu estava dando os estudos, eu perguntava, como é que é Deus? Como é que você imagina Deus? Muitas pessoas imaginam a Deus como uma bola de fogo, que é uma luz, um círculo de luz flamejante, né? Deus falando em meio àquela luz, é como se Deus não tivesse uma forma, um formato. Aí, não, mas Deus é espírito, aí pensa que é uma coisa assim. Mas meu irmão, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem é isso aqui, ó. O Senhor falou, Abraão falou, Senhor, mostra-me a tua face. A face Deus não mostrou, mas Deus, Moisés viu a costa, o lado, a parte de trás de Deus, na fenda de uma rocha. O Senhor fala que a terra é os cabelos de seus pés. O Senhor fala que tem mãos, que tem braço. O fato de você e eu termos braços, pernas, cabeça, tronco, membros, é porque Deus é assim. Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem. Imagem é isso aqui, semelhança é uma outra coisa. Então não imagine que Deus é um raio de sol, uma bola flamejante. Não, meu irmão, não é isso. Não caia nessa besteira aí que tem sido anunciada aí. Por causa de que eu estou falando isso? Porque, meu irmão, Deus tem sentimentos. Abraão passou por um momento terrível em sua vida. Só que no momento que ele ia sentar o cutelo no seu filho, o anjo bradou, não faças tal, Abraão. Só que para Deus não. Deus entregou o seu filho por amor ao homem e viu o seu filho morrer uma morte terrível, meu irmão. Ele viu o ato sendo consumado, meu irmão. Então, foi um pouco pior do que Abraão, embora que Abraão teve um sentimento muito parecido com o de Deus, de entrega, de perca do seu filho, mas de fato o próprio Deus perdeu, entregou o seu filho por amor a nós, e ele viu o sangue dele sendo derramado. Unigênito, filho. Você sabe o que significa unigênito? Unigênito é único gerado. Foi o único ser gerado da parte de Deus, é o filho dele chamado, que nós conhecemos como Jesus Cristo. Ele entregou esse filho para ele explicar, para ele tentar explicar a mim e a você o que ele passou. Ele traz esse texto de Abraão com Isaac, para você tentar entender a dimensão do tamanho de Deus para com o homem. Meu irmão, qual de nós entregaria o seu próprio filho? Não vou nem falar filho, não vou nem chegar a tanto. Qual de nós entregaria um bem que nós tanto
temos estima por uma pessoa que a gente nem conhece. Fala para mim, quem você pegaria seu carro e daria para uma pessoa que você nem conhece, a sua casa? Fala para mim, você lutou tanto para ter lá no Brasil, aqui, você pegaria, entregaria para alguém que você nunca viu na vida? Deus fez isso, meu irmão. Esse é o amor de Deus para conosco. Para eu finalizar, para ler esses versículos finais aqui. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Agora é a parte que nos cabe. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meu irmão, ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Meu irmão, se tem um fruto que a gente tem que produzir, é um fruto chamado amor. Ele está lá entre os 7 frutos lá de Gálatas, capítulo 5, se não me engano, que fé, domínio próprio, mansidão, amor. Amor talvez seja o maior de, talvez não, ele é o maior de todos os frutos que você precisa gerar. Irmãos, a gente vive tempos difíceis, aonde o amor tem se esfriado, aonde a gente está aqui falando de Deus, falando do amor de Deus, mas talvez aqui tem pessoas que não vou muito com a cara daquele rapaz ali. Eu não gosto muito daquela maneira que ele fala. Meu irmão, às vezes num pequeno grupo, num pequeno rebanho, tem pessoas que intrigam com a outra, mas o amor de Deus permanece naquele que ama. Olha só como é que é a coisa. Ah, mas eu não gosto, esse dia ela passou, nem me cumprimentou. Olha só, aí a pessoa já fica chateada, fica de cara virada. Não, eu vi ele no mercado, ele fingiu que não me viu e saiu fora. Eu não gosto muito desse irmão, não, porque eu já vi, infelizmente, já ouvi isso. Não, o meu santo não cruza muito com o dele. Olha só, meu irmão. Já vi isso dentro da igreja, que absurdo, meu irmão. Nós temos o mesmo Espírito. Como é que o teu santo... Isso está até errado, né? Falar isso. Isso é meio que de espírita, né? Meu santo não bate muito com o dele, né? Se você falar isso, para com isso, meu irmão. Não fale mais isso. Retira isso do seu vocabulário. Irmãos, meu irmão, nós fomos gerados no mesmo vínculo, no mesmo espírito. Não pode eu e você odiarmos o nosso irmão. Não, porque naquela vez, na oportunidade que ele teve, ele acabou expondo a minha vida. E eu até perdoei, mas ele lá e eu cá. Imagina se Deus agisse assim com você. Eu até te perdoo, mas ele lá e eu cá. Meu irmão, você sabe por causa de que você tem que perdoar? A igreja não está entendendo a Bíblia, a palavra de Deus. Você sabe por causa de que você tem que perdoar? Porque você depende de ser perdoado, meu irmão. É uma mão dupla, é uma troca, é uma via dupla. Olha só o que Jesus falou: se perdoardes aos homens, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha, tem uma condição para o Pai Celestial me perdoar: se eu perdoardes aos homens. Porque se eu não perdoardes aos homens, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então não guarde você rancor, meu irmão. Meu irmão, na igreja fofoca, intriga. Olha só. Versículo 14: e nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Eles viram, eles tiveram esse privilégio de ver o Salvador do mundo, meu irmão, em carne e osso, meu irmão. E aquilo dali é a manifestação do amor do Pai para com os homens. E eles viram aquilo. E olha só: qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Ele vai afirmar isso de novo. Deus, ele é amor. E quem permanece em amor, permanece Deus e Deus nele.
Nisto é aperfeiçoado em nós o amor nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Irmãos, Deus é amor. E você vai perceber uma coisa, que Deus fala que o amor, aquele que permanece em Deus e aquele que ama seu irmão, o amor de Deus é aperfeiçoado. O que significa isso? O amor de Deus é aperfeiçoado. Por exemplo, eu até lembrei de algo aqui. A gente vem do Brasil para cá, aqueles que vieram do Brasil para cá, tem a obrigação, né? Eu falo que é uma obrigação de aprender a língua inglesa. E quando, geralmente, uma grande parte não teve tanto contato com isso no Brasil. As escolas públicas, as escolas federais no Brasil, meu irmão, não ensina muita coisa. Aí você chega aqui, o pouco que ensina é o verbo to be, né? E você chega aqui e aprende o verbo to be. Aí você começa a engatear no verbo to be ali, né? Só que se você persistir, se você perseverar, que talvez seja a maior dificuldade de todos, se você perseverar, como é que eu posso dizer? O que vai acontecer com você é que você vai sendo aperfeiçoado. Você vai aprender o verbo to be primeiro, você vai começar a aprender os tempos verbais, você vai aprender o nome de cada verbo aqui, né, a conjugação. Aí você vai começar a se familiarizar com as palavras, né, que são completamente diferentes da língua portuguesa. O que está acontecendo com você? Você está sendo aperfeiçoado, para daqui a pouco você ser um fluente na língua. O amor de Deus, ele é assim. Ele começa, e se você for dar a manutenção exata, se você tiver a dedicação que precisa dar a esse fruto, a esse dom chamado amor, ele vai crescendo, ele vai se aperfeiçoando em você, até você ser fluente, falar, ler, escrever e tudo mais. Irmãos, o amor de Deus, na verdade, o amor em si, eu tive uma experiência com o amor muito fantástica. Isso ficou gravado na minha alma, meu irmão. Eu posso dizer para vocês com toda segurança, já preguei isso algumas vezes, como é que eu posso dizer? Sem soberba alguma, dizer que a minha esposa foi ela que me amou primeiro. Eu tenho certeza disso, que eu vivenciei isso. No momento que a gente estava na juventude, ela muito me acompanhou nos estudos da palavra, indo para os cultos, né? E ela se declarou para mim muito jovem, né? Adolescente ainda. E naquela época, naquele período da minha vida ali, eu queria só as coisas de Deus, eu não estava com cabeça para essas coisas. E em congregação, com congregação muito grande, que tem muitos jovens, um querendo namorar o outro, e é aquela coisa que a gente já conhece. Mas eu naquele momento nem com cabeça nisso eu estava. E ela se declarou para mim, eu falei, faz o seguinte, vamos orar ao Senhor. Você quer orar? A gente espera, você ora. E Deus fala, ela, amém. Meu irmão, você acredita que Deus falou comigo? Deus falou comigo que não era o tempo. Ela se entristeceu com aquilo. Ela achou que aquilo era da minha cabeça. Eu falei, mas Deus vai falar com você. E de fato Deus falou com ela também. Mas aconteceu algo inesperado, né? Porque quando você dá uma notícia assim, a pessoa tende a não quer nada comigo, né, tal. Mas ela não, ela continuou nos estudos da palavra, ela 2, 3 vezes por semana, né? E ela ali continuou caminhando. E logo aquela paixão que ela tinha por mim foi... Porque tem uma coisa diferente. Amor é diferente de paixão. Paixão é diferente de amor, completamente diferente. Amor é de Deus, paixão é carnal. Meu irmão, guarda isso, o amor é de Deus, paixão é carnal. A palavra de Deus fala isso. Aí, para eu finalizar, ela foi perdendo aquela paixão, mas ela sempre declarando que gostava de mim, mas ela começou a despertar os olhos para as coisas do Senhor. E aquilo me cativou.
E até então, eu falei, vamos orar. E acabei que em um determinado momento da minha vida eu assumi um compromisso com ela. E o Senhor até falou para que eu colocasse uma aliança. Porque o Senhor falou duramente comigo. Ela falou, vocês são um casal que tem que ser exemplo para os mais jovens. Todo compromisso, toda aliança feita, ela tem um sinal. Você tem que colocar um sinal que você está aliançado com ela. Foi assim mesmo que o profeta, orando por mim, o Senhor falou com ele foi na minha direção e falou comigo. E naquele momento eu fiz, só, meu irmão, que eu me conheço, assim como você se conhece. Não havia uma certeza no meu coração de que ela era para mim, porque ainda não havia de fato no meu coração uma coisa chamada amor. Dela, para mim, eu sabia. Isso porque não cabe aqui hoje contar, mas das coisas que, das declarações, das coisas que aconteceram naquele período, então tinha certeza disso. Mas eu não tinha certeza do meu amor para com ela. E eu comecei a orar ao Senhor. Meu irmão, Deus, Ele é tremendo. Eu falei, Senhor, se essa jovem é para mim, eu preciso amá-la, eu preciso saber, eu preciso ter um sentimento por ela que a tua palavra fala. Meu irmão, um dia na minha casa, algo inesperado aconteceu. Eu não sei explicar isso com palavras, mas eu vi da parte de Deus, estou falando para vocês todo o meu coração, eu vi o amor de Deus nascer aqui, nesse lado esquerdo do meu coração. Eu vi como se uma semente saísse da terra, para explicar melhor, como uma semente brotasse da terra e começasse a crescer no meu coração. Naquele momento ali, o meu amor para com ela estava crescendo. Aí eu entendi uma coisa, que o amor de Deus, ele é assim, ele tem essa característica de brotar, e se você cultivar, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai se tornar muito grande. É assim que é por isso que o amor de Deus é aperfeiçoado. Mas se você não tratar, vai acontecer o quê? Vai esfriar. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, meu irmão. E isso eu falo para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os pais. Meu irmão, se não cultivar, o amor tende a esfriar, meu irmão. Principalmente nos dias terríveis que nós vivemos. E em particular, o amor de Deus. Se nós não cultivarmos, meu irmão, o amor tende a se esfriar. O amor de Deus para conosco não, sabe por causa de quê? Porque Ele é amor. Em nós o amor foi gerado e eu preciso manter isso daqui. Meu irmão, amor de Deus, fechei, amor de Deus. Como é que você ama a Deus? Qual é a comprovação que você ama a Deus? Primeiro, amar ao teu irmão. Se você tem alguma birra, alguma coisa com teu irmão, meu irmão, te aconselho, ore a Deus, porque eu não vou falar assim, meu irmão, libera perdão, igual muitos falam, libera perdão, como se perdão fosse uma coisa assim que eu pegasse aqui e desse. Perdão é uma coisa que vem de dentro, só quem ama, perdoa, só quem ama, perdoa. Meu irmão, se você tem alguma coisa com o irmão seu, se você tem alguma dificuldade, coloca isso diante do Senhor, começa a orar, porque você precisa perdoar, você precisa amar a teu irmão, é necessário isso, isso é uma coisa extremamente necessária, irmãos. E outra coisa, como que eu sei que eu amo a Deus? Meu irmão, Jesus vai falar uma coisa muito importante, eu de vez em quando eu falo isso aqui, ele vai fazer essa pergunta, quem é aquele que me ama? Se não me engano, em João. Quem é aquele que me ama? Senão aquele que guarda os meus mandamentos e os cumpre. Amor está ligado à obediência, meu irmão. Meu irmão, não adianta eu pegar aqui e fazer uma poesia das mais bonitas do mundo para Deus. Não adianta eu aqui escrever um cântico de amor a Deus dos mais bonitos que ser cantado em todas as rádios do mundo. Não adianta aqui eu ter uma voz muito bonita e falar do amor de Deus se eu não obedeço, meu irmão. Não adianta. A comprovação, a manifestação em nós que nós de fato amamos a Deus é se obedecermos. Abraão, eu sei que ele ama a Deus, meu irmão. Por causa de quê? Obedeceu. Obediência está ligado a amor. Aquele que ama, obedece. Aquele que obedece, logo demonstra o seu amor para o ser amado. Meu irmão,
guarda isso no seu coração. Nós precisamos cultivar o amor em nós, em nome de Jesus. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos acabar com toda a fofoca, com toda a intriga. Não é só aquele que fala, também é aquele que ouve, aquele que dá ouvido. Não pensa você, meu irmão. A palavra de Deus fala em Romanos: digno de morte não são só os que praticam, mas os que concordam também. Meu irmão, não caia nessa besteira. Não, eu só ouvi, só. Não faça isso, meu irmão. Seja você um agente estabelecedor da justiça de Deus. Meu irmão, para qual é o intuito que você está querendo falar do irmão? Isso vai edificar? Isso que você está falando aqui, você pode falar na presença dele? Tem algum problema de falar na presença dele? Geralmente tem. Então, se tem problema, não fala, não quero saber, isso não vai me edificar. Meu irmão, não é só aquele que dissemina fofoca entre os irmãos, mas é aquele que também que dá ouvido, meu. Muitas das vezes a gente cai nessa besteira de dar ouvido a coisas que não vai nos edificar. Não, eu só estou falando para você. Está falando para mim para quê, meu irmão? Isso acaba com o mal. A palavra fala em Provérbios que tem coisas que Deus abomina, tem coisas que Deus odeia, são 6 coisas que Deus abomina e uma que Deus detesta, né? Odeia. Aquele odeia é o irmão que fica disseminando levantando falso contra o seu próximo. Deus abomina isso, Deus detesta, Deus odeia isso, meu irmão. Vamos acabar com isso, vamos exercitar o amor em nós, se importar uns com os outros. Às vezes a gente passa semanas aqui, estou falando isso, não estou me excluindo, pelo contrário, eu preciso estar fazendo isso, mandar uma mensagem para o irmão, saber como é que ele está, a gente se importar uns com os outros. Nós somos uma comunidade, nós somos irmãos, gerados no mesmo vínculo. A gente precisa exercitar o amor entre nós, meu irmão. A gente está aqui com o irmão, congregando há 10 anos com o irmão, não sabe nem onde o irmão mora, sabe nem se o irmão tem filho ou não. Isso não está muito certo. Não, meu irmão, eu só vou para a igreja cultuar. Mas se engana você, meu irmão. Você só vai para a igreja cultuar. Você é um membro do corpo de Cristo. Você está ligado ao teu irmão, meu irmão. Porque quando você dá uma topada com o seu dedão, que você levanta a sua unha, meu irmão, aquilo vai inflamar. Aquilo não vai parar só no seu dedão, não. Aquilo vai perturbar a tua mente, meu irmão. É ou não é? Quando você está com o dente doendo, meu irmão, aquilo atormenta o seu corpo todo, meu irmão. É ou não é? Uma dor de cabeça, uma dor no ouvido. Às vezes, um cabelinho inflamado te arrebenta, é ou não é? E o apóstolo Paulo vai falar disso para com a igreja. Se você não se preocupa com o teu irmão, meu irmão, que amor é esse a Deus que nós falamos? Eu trago essa mensagem para os irmãos, para que talvez a gente venhamos a exercitar o amor, porque a gente pode estar aqui sapateando, profetizando em língua, e porta aberta, e coisa mais, e green card e tudo mais, isso tudo é uma maravilha, mas se eu não amo o meu irmão, nada. Eu nem li o versículo, o capítulo, a carta aos Coríntios, que vai falar: ainda, meu irmão, que eu vendesse todos os meus bens, distribuísse aos pobres, se eu não tivesse amor, nada serei. Tem um texto fantástico dele em 1 Coríntios que fala só disso. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, nada presta, nada adianta mesmo. Nada adianta. Então, irmãos, vamos exercitar o amor entre nós. Nós somos um pequeno rebanho, nós somos poucos e temos a condição. Existem congregações aí de 1.000, 3.000, 4.000, 10.000 membros. O daqui nunca ouviu falar do de lá. O próprio pastor nem conhece as suas ovelhas, meu irmão. A gente somos pequenos, somos um. A gente precisa se confraternizar, estarmos juntos. Eu sei que a vida nossa aqui é corrida. Temos que trabalhar amanhã, temos que fazer um monte de coisa, pagar aluguel, um monte de coisa acontecendo. Mas a gente tem a possibilidade de vivermos em comunidade, vivermos ajudando uns aos outros em amor. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos orar. Aleluia. Meu Deus. Que palavra, né, igreja? Que amor é esse? Nós como os pais, aqueles que não são pais ainda, de saber que o Todo-Poderoso viu o seu filho sendo flagelado. Eu faço menção da mesma palavra que
que o presidente Marcos disse, eu daria a minha vida no lugar do meu filho. Eu daria, não, faz comigo, não faz com ele não. Pode fazer o que você quiser comigo, Senhor, mas com ele não. Então você vai sair daqui meditando nessa noite. O amor que você precisa estender para o teu próximo. O amor que você sente pela sua esposa, que está ao teu lado sofrendo até que Jesus volte. Você vai voltar para sua casa e você vai meditar, você vai, quando você for dormir na sua intimidade com sua esposa, ou colocar o seu filho na cama, dobre o joelho, proclame esse amor. Ore ao Pai na sua intimidade. Pai, obrigado pelo privilégio de o Senhor me amar, mesmo eu sendo esse jambuzeiro bravo, mas eu estou enxertado em Jesus. Mesmo não valendo nada, olhe-se para dentro de ti e se faça uma análise para você ver se você merece algo do Pai. Mas Ele ama você assim mesmo. E é ciumento, viu? Oh, Deus ciumento de você. Por que ciumento? Porque Ele quer você só para Ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos encerrar o culto dessa noite. Nós adoramos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor, nós exaltamos esse Deus maravilhoso. Nós bendizemos, e a palavra que foi inserida no nosso coração através do sacerdote do Senhor, eu tenho certeza que trouxe edificação para a sua vida, porque para a minha vida, algo novo, eu saio daqui nesta noite diferente, por causa do amor do Pai. Vamos antes orar pelo nosso pastor. Pastora, a senhora quer fazer essa oração? Eu posso fazer. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez, clamamos pelo poder do sangue de Jesus e apresentamos a Ti neste momento, ó Pai, a vida do pastor Carlos Beltz, sacerdote, pastor desse rebanho, a qual o Senhor colocou à frente dessa congregação, a qual o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade, junto com a sua esposa, junto com o seu filho Nicolas, para que o Senhor possa agora neste momento, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, enviar os Teus anjos de guerra, de fogo, de glória, e vai de encontro agora, Senhor, a vida do Teu servo, que toda enfermidade, ó Pai, que toda dor, que toda seta maligna, Pai, possa ser quebrada e destruída, toda artimanha de Satanás e seus demônios venha cair por terra, venha ser destruída na autoridade do nome de Jesus. Estamos aqui, Pai, como igreja, como noiva do Cordeiro, como membros de um corpo bem ajustado e alinhado, clamando, batendo na porta da Tua graça, Senhor, suplicando ao Senhor, porque somente é o Senhor que age em nosso favor, é o Senhor, o nosso Pai, o nosso Abba querido, que entra com providência. Senhor, derrama agora o renovo, renova as suas forças, renova o vigor de vida, Senhor, dá saúde a Ele, para que Ele possa continuar caminhando, ó Pai. Que nessa noite o anjo do Senhor toca agora na sua saúde e restaura por completo, Senhor. Cura toda a enfermidade de dentro para fora, Senhor, porque é de dentro para fora a transformação. E o Teu servo precisa de um toque do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro dele, Senhor, possa se manifestar com gozo, com graça, com unção, curando toda a enfermidade, alongando os seus dias na terra, Senhor. Nós profetizamos como igreja, Pai, no nome do Pai e do Filho, e nós declaramos a vitória sobre a vida do pastor Carlos, sobre a vida do pastor Carlos Beltz, curado em nome de Jesus, porque há um corpo, há uma igreja que clama pelo Senhor nesta noite, e cremos, ó Pai, que nós teremos a certeza da vitória logo pela manhã, Pai. A Tua palavra nos exorta que o choro possa durar a noite toda, Senhor, mas a alegria vem pela manhã. Assim nós confirmamos e nós decretamos a bênção no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Todo mundo diz amém? Amém? Pastor Carlos Beltz, seja abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Coloque sua mão para o alto e vamos encerrar o nosso culto. Que o amor de Deus, que as divinas consolações do Espírito Santo seja para com todos, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Todos digam amém? Amém. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe e tenha uma semana gloriosa para a glória do Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Deus te abençoe por você ter vindo adorar o Senhor nessa noite. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana. Louvado seja o nome do Senhor. Eu
Eu quase passei. Ai, meu Deus. Nem que já tinha papinha pra ela. 8 horas. Eu tô com fome. Eu quero comer.